O que eu mudaria na parte 5 de Jojo? Lembrando que isso se trata de uma opinião, agora aprecie um vídeo. A quinta parte de Jojo Golden Wind é sem dúvidas uma das partes mais amadas pela comunidade, onde é nos apresentado ótimos personagens e um enredo envolvendo a máfia italiana. E assim como toda parte, conhecemos o novo Jojo, Giorno Giovanna, um garoto loiro de apenas 15 anos de idade, possuindo 3 laços sanguíneos. O laço por parte de sua mãe, é claro, uma por parte de Jill Brando e outra por parte de Jonathan Joestar, já que Jill tinha posse do corpo de Jonathan. E por isso, Giorno tem a marca de nascença dos Joestars, fazendo dele um descendente da linhagem. E eu já vou começar falando de algumas coisas que eu mudaria aqui. Primeiro que o Giorno não sabe nada sobre seu pai, e isso poderia ser desenvolvido ainda mais durante a obra, e a melhor pessoa para que o Giorno soubesse de sua linhagem seria através do Polnareff, que poderia contar tudo sobre o seu pai e sobre a linhagem Joestar. Poderia ser colocado durante a parte 5 em um flashback de que o Joseph, durante a jornada até o Egito, contasse sobre a linhagem da família e sobre a relação deles com Jill Brando. Assim, o Giorno teria mais informações sobre a sua família e sobre seu pai. E falando em linhagem, o Giorno poderia ter algumas habilidades a mais, já que um de seus pais era um vampiro e outro era um usuário de Ramon. E eu sei que esse personagem seria muito mais poderoso se pegasse algumas características de seus pais. Porém, vamos lembrar que o vilão de Golden Wind é extremamente poderoso, e que assim como o Giorno, que teria algumas habilidades sobre-humanas, o Diavolo teria habilidades paranormais, graças ao seu passado macabro que foi muito mal explorado. Devemos lembrar que no spin-off de Kishibe Rohan já foi comprovada a existência de seres demoníacos, paranormais e místicas, e o Diavolo poderia ser um demônio ou algo parecido, já que o mesmo forçou seu próprio nascimento, e desde bebê já possuía uma dupla personalidade, e seria interessante se ele tivesse poderes demoníacos como controle de mente ou telecinésia, além de seu stand extremamente roubado que ele passou a ter futuramente. Giorno representando o Filho de Deus, enquanto o Diavolo, o nome já diz por si só, Diabo. E assim como o Diavolo, que teria algumas habilidades bem roubadas, além das habilidades de seu stand, o Giorno teria algumas características vampirescas, sem contar que ele poderia utilizar o Ramon por conta de ser filho do Jonathan, e combar suas habilidades de stand com o Ramon ou com as habilidades vampirescas, para assim ter alguma chance contra o vilão principal, já que ele seria bem mais roubado do que já conhecemos. As habilidades vampirescas que o Giorno poderia herdar de Jill seriam os atributos físicos melhorados e a resistência intelectual, já sendo um counter da habilidade de controle de mentes do Diavolo, que eu citei anteriormente. Mas mesmo assim, o Diavolo ainda seria superior, por conta da telecinésia, fazendo com que ninguém chegue perto dele. O Giorno teria atributos físicos para superar isso? Talvez. Porém, vamos lembrar que o King Crimson é um stand incrivelmente mais poderoso que o Gold Express, possibilitando o Diavolo prever o futuro e apagar o tempo. O Giorno e a gangue poderiam combater isso? Talvez, já que o Ramon que o Giorno teria poderia ser bastante útil nesse confronto. Ele poderia treinar isso com o Polnareff, que daria algumas dicas a ele baseado no que ele viu com o Joseph lá na parte 3. E vamos lembrar que o Joseph já nos mostrou que o Ramon pode ser muito poderoso se bem usado. Teria que ser um roteiro bem inteligente para derrotar o chefe, explorando essa parte arrogante do Diavolo e tudo mais. E talvez nem precisaria de um Requiem, talvez. Mas se for para ter um Requiem, que não seja tão forçado como ocorreu na parte 5. Uma das melhores coisas que eu gosto em Golden Wind é a interação da gangue Bucciarati, porém tem uns personagens que eu não entendo do porquê ele ser assim. O Abakio, por exemplo, ele propaga ódio gratuito contra o Giorno desde o início, e isso não faz o menor sentido, visto que assim como o Giorno foi recrutado pelo Bruno, todos da gangue também foram. E isso só me faz pensar em uma coisa: o Abakio simplesmente não foi com a cara do Giorno, e isso poderia ser bem mais explorado com uma conversa entre ambos. Até porque o Abakio é um cara adulto, né? E ele estava de birra com um moleque de apenas 15 anos de idade. Eu colocaria um diálogo bem significante entre ambos, para explorar mais essa falta de confiança que ele tem com o Giorno. O Fug é outro personagem arrogante que eu não curto muito, porém o Araki tinha o objetivo de transformar ele em um traidor. Então meio que ele estava sendo desenvolvido para tomar tal atitude. O que eu mudaria sobre ele é que ele seria sim um traidor, aparecendo num confronto final contra a gangue Bucciarati. O Diavolo poderia prometer um cargo bem alto na hierarquia da Passione pro Fugo, caso ele ajudasse nesse confronto. Aí sim seria um plot interessante. O Fugo chegando lá e infectando geral com seu stand, talvez até mesmo sendo responsável pela morte de algum membro da gangue. O Diavolo poderia chamar mais capangas para ajudarem nesse confronto, e eu sei que sozinho ele poderia dar cabo de geral ali, porém não era certeza. Sem contar que ele não poderia se expor muito caso alguém conseguisse alguma informação sobre ele e acabasse fugindo do confronto com essa informação. A Passione é uma máfia de grande relevância na Itália, e com certeza o Diavolo teria inúmeros capangas para ajudarem nesse confronto final, mesmo que eles não fossem usuários de stand. Se eles estivessem fortemente armados, já dariam um certo trabalho para a gangue Bucciarati. E isso que eu acho meio que estranho na Passione. Inúmeros personagens e quase ninguém utilizava uma arma de fogo, e é no mínimo estranho, e os únicos que eu lembro que já utilizou armas de fogo e eram da Passione foram o Mista e o Polpo. De resto, eu não lembro de mais ninguém. Eu vou dar um exemplo muito legal aqui. O Abaki tem um stand merda para confronto, e se ele tivesse um revólver pelo menos para se defender,
defender seria mais coerente pro enredo da história. Assim, passaria um ar de segurança para ele. E isso também serve pro Fugo, que tem um stand perigoso pros seus companheiros e por isso ele opta por não ativar seu stand. Ou seja, ele fica totalmente exposto contra qualquer eventualidade. E eu aumentaria o número de capítulos para explorar mais algumas coisas dessa parte, como por exemplo, gangues rivais da Passione. Colocaria alguns confrontos do Diavolo enfrentando vários usuários de stands de outras gangues, e ele enfrentando esses usuários de stand sozinho e os derrotando, para assim o leitor ou o telespectador ver o quão poderoso e assustador é o vilão dessa parte. E também explorando os poderes paranormais do Diavolo, que eu citei anteriormente. E bom, referente ao Mista, Narance e Bruno, eu não tenho nada que mudar. Pra mim eles são perfeitos do jeito que são. E é aquela coisa, né? Se mudar muito, acaba estragando. E algumas coisas a gente tem que relevar, né? Já que tem todo esse lance do Araki na época ter passado por depressão. E isso foi o que ocasionou o final da parte 5 ser bem rushado. Eu admito que gostaria mais de ver o Koichi nessa parte, por conta de eu gostar bastante desse personagem. Eu acho que ele conseguiria lidar muito bem com as situações que ocorrem na parte 5, já que ele é bem inteligente e também possui um stand bem forte. E eu amo do fundo da minha alma todas as trilhas sonoras de Golden Wind. Os caras acertaram em cheio isso, e eu particularmente não mudaria nada, pois foi como eu falei anteriormente, se melhorar muito estraga. O Polnareff eu daria mais cenas importantes e diálogos entre ele e o Giorno, e ao passar da trama, o Giorno ia descobrindo mais sobre seu pai e sobre a família Justa, e também cogitando em encontrar Jotaro, já que foi Jotaro o responsável pela morte de seu pai. E eu nem colocaria um confronto entre eles, até porque, baseado na ideologia do Jill, o Giorno não sentiria nenhuma empatia pelo próprio pai, então não teria a mínima necessidade de um confronto entre ambos, por motivo de vingança e essas coisinhas aí. O Jill era um cara totalmente detestável. O Giorno teria vergonha do próprio pai, e possivelmente rasgaria aquela foto que ele tinha do Jill, depois que o Polnareff contasse sobre as barbaridades que ele fez. E esse lance de salvar o personagem é meio complicado. Tipo assim, eu não gostaria que o Bruno morresse, porém, foi necessário pra história e todo o peso dramático envolvendo ele. E eu faria com que o Risotto Nero se aliasse à gangue Butcherati após perceber que tanto ele como o Bruno tinham um objetivo em comum, derrotar o chefe. E eu já vi muita gente comentando sobre como o Diavolo conseguiu interagir com o Bruno na cena do elevador, e posteriormente com o Narância naquela triste e dolorosa cena. E relaxa, provavelmente eu não irei colocar essas cenas aqui no vídeo para evitar de spoilers, já que eu percebi que muita gente está começando a se interessar por Jojo, por conta de alguns vídeos que eu postei. Inclusive, se você não me segue no TikTok, vai lá dar uma força, quero tentar pegar 10k de seguidores nesse mês, tá? Agora voltando pro assunto, tem muita coisa que eu admiro no Araki, sério. Eu já ouvi muita gente dizendo que o Araki gostaria de reescrever a parte 5. Eu sempre procurei saber de onde a galera tira essa informação, mas é aquela coisa, né? Eu nunca encontrei nada e também nunca ouvi ninguém falando sobre. Mas enfim, Jojo Lands tá aí pro nosso querido Hirohiko Araki fazer uma parte novamente voltada pra essa coisa de gangues e drogas e tudo mais. E bom, gostaria de fazer um agradecimento especial pra todos vocês que me ouviram até aqui, e só uma perguntinha. Às vezes eu fico pensando em colocar outros animes aqui no canal, porém eu fico meio receoso, visto que a maior parte do meu público são voltados pra fã de Jojo. Não sei se vocês perceberam, mas ultimamente estou trazendo conteúdos voltados a Berserk, Demon Slayer e Jujutsu Kaisen, e algumas outras obras aí que eu particularmente estou amando, e por isso estou postando no Shorts do YouTube, no intuito de trazer uma galera nova pro canal. Eu sei que ao longo desses meses de canal eu consegui um público bem fiel, que conseguiu acompanhar minha evolução como youtuber, e desde já eu agradeço a todos vocês por fazerem parte dessa jornada incrível. Graças a vocês eu consegui ter confiança em mim mesmo. E sabe, eu sempre pensei em ter um canal sobre animes, mas nunca tive coragem de expressar minhas opiniões em público. Tanto é que meu canal antigamente era voltado para React. Talvez alguns de vocês saibam disso, os inscritos mais antigos provavelmente. E aos poucos irei trazendo conteúdos de outras obras na qual eu gosto. Espero poder trazer muito conteúdo bom a partir de agora. Mais uma vez eu agradeço por me ouvir até aqui, fiquem com Deus e até a próxima, fui.